Ser uma referência nacional no universo de restauração de carros antigos é um status que pouquíssimos profissionais aqui no Brasil conseguiram atingir. Se você gosta de carro, é impossível que você nunca tenha ouvido falar do estúdio de restauração by Deni. Aqui foram realizadas algumas das restaurações mais primorosas de carros como Gol GT, GTS, GTI e seus derivados, além de alguns esportivos e clássicos europeus e americanos extremamente raros e valiosos, como Plymouth Superbird e Porsche 356. No episódio de hoje do Podcast Adelbras, a gente vai conhecer a história do Deni, mas o papo vai ser principalmente sobre empreendedorismo. A gente vai entender melhor a cultura que permeia a estrutura do by Deni, como ele atingiu esse status de qualidade nacional e como ele conseguiu conciliar qualidade e alta produtividade em um mercado e um tipo de produto tão cheio de desafios imprevistos. Ô Deni, queria começar esse bate-papo conhecendo um pouquinho melhor a sua história. Eu sei que você tem um passado na indústria automotiva, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e como que esse caminho foi te levando para você criar o estúdio de restauração by Deni. Certo. Bom, quando eu era moleque, menino, já nasci apaixonado por carro, mexendo em carro em casa do meu pai, final de semana, aquela coisa toda. Era brincando com um carrinho desde bem pequenininho. Mas falando um pouco dessa trajetória da parte profissional, quando eu terminei meu colégio técnico, eu tive a oportunidade de entrar no campo de provas da Cruz Alta, a General Motors. Então, em 16 de setembro de 96, eu fui demitido como motorista mecânico de teste por um período contratado. Ou seja, eu tinha dia para entrar e dia para sair, né? Tá. Então, começou no dia 16 de setembro e terminava 3 de dezembro. Mas eles estavam efetivando bastante pessoas. Naquela época estava numa ascendência em termos de esse mundo globalizado do automóvel. Estava saindo lá dos anos 80, e se tornando mais global, igual é o carro hoje. Sim. Então tinha projetos de fora que ia vir e tal, e eu acabei sendo efetivado, e lá eu trabalhei durante 17 anos. Eu fui motorista mecânico de teste de durabilidade, de quality assessment, de avaliação externa de carro, umas rotas que fazia para fora, dentro do campo de provas. Então eu trabalhei em alguns grupos de teste, mas sempre rodando teste com carro. E ali, cara, foi uma coisa muito legal, muito bacana, porque juntou o Deni apaixonado por carro, né, com o Denilson profissional da General Motors. Entendi. Então um entusiasta e um cara que teve uma chance de ir em laboratório de crash test, laboratório de ruídos e vibrações, powertrain, e aprender como funciona a máquina, né, toda essa parte de, do carro, o que ele é. O carro e todo o seu sistema. Cara, a sensibilidade de você dirigir um carro, fazia teste com o carro, pô, lá tem muitas pistas, todas as condições que pode acontecer, até em muitos casos mundo afora. Então eu trabalhei durante 10 anos, eu acumulei 1.100.000 quilômetros em teste. Trabalhei primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Os meus dias eram muito leves, igual aqui, porque, cara, no campo de provas, vendo carros novidades, toda essa imersão com a parte técnica, era muito legal, muito prazeroso. Para mim, que sou um apaixonado por carro, era muito revigorante, que nem você falou. Depois de um tempo, eu fui convidado a coordenar essa parte dos motoristas na área técnica dos carros. Então, o que eu fazia antes, eu passei a avaliar, trocando de posição. Eles criaram, a engenharia cresceu bastante, já não dava mais para o motorista se reportar para o engenheiro direto. Eles precisavam fazer um filtro. Então, montou-se um grupo onde tinha 120 motoristas, mais de 100 carros em teste, e diminuiu um pouco o grupo de engenharia e nós éramos um filtro. Então passava, porque nós éramos um grupo com 8. Então passava entre nós as fichas diárias de avaliação. O carro tem esse problema, tem aquele problema. Um ruído no painel com 40.000 quilômetros. Já está um tanto quanto proporciona 3:1. Então rodava 50.000, que valeria 150 aqui fora. Então com 40.000, quanto relevante era um ruidinho no painel? Né? Então muita gente reportava, a gente filtrava aquilo, com 40.000 já não era mais considerado, vamos dizer assim. Então você já começou a misturar habilidade de controle de qualidade e gerenciamento de pessoas também. Exatamente. Aí o carro dava um barulho, o motorista chegava lá, esse carro está com barulho. A gente ia dar uma volta, o que é? Suspensão, é freio, é uma pastilha batendo lá no caliper, qual é o problema? Sim. Filtrava, mandava para a oficina para colher informação, alimentar a engenharia e vir retrocedendo, melhorando esse produto. Até ele ser lançado.
Então foram 10 anos como motorista mecânico de teste, mais 10 como coordenador de área. Sim. E aí, em 2013, antes disso, eu já fazia meus carros de garagem, desmontava para amigo, fazia coisas nos carros, e sempre esse mundo... Por hobby, como entusiasta. Hobby, exatamente. Eu cheguei a alugar um galpãozinho pequenininho, desse tamanho aqui, onde eu fazia meu trabalho lá à noite. A minha atual esposa era minha namorada na época, ela ia para a faculdade, eu ia fazer o segundo turno, mexer nos carros da moçada. E até que chegou em 2013, cara, com essa transformação da indústria de nível mundial, eu acredito que não faz mais sentido fazer um tanque de guerra, 50 mil quilômetros, que equivale a 150 aí fora. Eles reduziram muito testes e começaram a terceirizar. E houve os cortes, corte, e eu fui numa dessas. Daí foi onde, né, acabou que um pé na bunda manda você para frente, né? Acabou que surgindo a Baidene Studio, né? Mas a trajetória minha, assim, no mundo do automóvel, de uma maneira bem imersão total, antes de existir a Baidene, foi essa trajetória na General Motors, que eu sou muito grato, muito feliz. Sim. Adquiri um conhecimento muito, muito legal, que hoje não tenha dúvida nenhuma. Tirei uma base, uma visão Que sistêmica. me ajuda muito juntar esses pontos. É um cara apaixonado por carro, um menino apaixonado por carro, um jovem ali que pode entrar numa montadora e agora aplicar tudo isso no mundo da restauração e entregar os carros para as pessoas. Ô Denis, você conseguiu hoje com a sua empresa um status que toda empresa sonha, que é ser procurado não por concorrência, não por preço, por ser mais barato nisso, mas sim por preferência, o desejo focado do cliente. Ao que você atribui? Como que você conseguiu essa condição? Eu sempre falo que um negócio legal, assim, você trabalhar, é quando o cara entra no seu endereço pela preferência e não pela concorrência, como você falou. Então, assim, quando eu saí da GM, que eu fiquei assim, desse jeito meio perdido, eu recebi incentivos de alguns amigos para que eu montasse uma oficina. Cara, monta sua oficina, você é um cara muito criterioso, você é um cara honesto, correto, você conhece de carro, mas eu falava, não, eu Faço para mim e para meus amigos. Né? Entendeu? A minha vontade era entrar numa outra empresa, talvez. Mas aí eu fui tomando um pouco de coragem e comecei a Baidene. Esse lance todo aí que a gente está conversando agora, esse tema, eu nunca trabalhei assim para atingir talvez esse status, essa posição que falam no mercado. Isso aconteceu de uma forma bem espontânea, porque eu sempre quis a qualidade, eu sempre quis fazer o melhor, eu nunca me contentei com pouco. Eu olho para um carro e falo, cara, dá para melhorar aquele cantinho ainda, sabe? Então eu sempre tive esse horizonte. Como que é um carro zero? A ideia é restaurar um carro e fazer ele se tornar um carro novo de novo, com esse princípio de qualidade, de ter um time de trabalho competente. Então eu tinha alguns highlights, uns tópicos na minha cabeça, eu fui em cima deles. Essa consequência que acontece, ela foi natural. Ela foi em cima de pontos, qualidade, se dedicar muito ao carro, muita paixão, né, pelo carro. Então, às vezes, você tem tanto foco numa coisa, tanta paixão, você vai fazendo, aí vem o resultado. Então, ele nunca foi algo assim, eu falei, não, um dia eu quero ser um cara, assim, de uma postura, um posto tal. Não, eu queria o quê? Um carro top. E aí acabou gerando essa consequência em paralelo. Sensacional. E aliás, Denis, a restauração de carro antigo é uma arte, né? Um trabalho como o que você faz, literalmente de um artesão. Você é um artesão. Só que, falando em artesão, um grande desafio é justamente porque você precisa estimar e cumprir o prazo de restauração. E o carro é algo cheio de sistemas, carro antigo é algo cheio de imprevistos, embaixo da pintura tem um monte de surpresas. E aí uma coisa que é interessante é que a Baidene não ficou só conhecida pela qualidade, mas também pela pontualidade, por cumprir as estimativas de prazo. Como é que você conseguiu chegar, que metodologia que você chegou para chegar nessa precisão? Você acha que o seu passado na indústria te ajudou de alguma forma com isso? Esse lance do tempo, né, que você está dizendo, que fazer um carro é realmente entregar no tempo, fazer as etapas serem cumpridas e não ter que ficar retrabalhando, isso foi o maior desafio. As oficinas de restauração, o maior desafio que ela tem é fazer um carro no nível top, com um tempo hábil ideal. Uma curva de negócio é quanto tempo eu levo, né, e quanto eu recebo aqui. Sim. Então, se você recebe um tantinho assim e leva um tempão assim, o que acontece? Seu lucro vai lá embaixo. Então, esse é o maior desafio, foi meu e de todo mundo que queira fazer uma oficina de restauração, coisa do gênero. No começo foi assim, eu precisava medir. Então, eu soltava. No começo nós éramos em 4, 5. Eu comecei de uma forma bem assim, aleatória, medir. Quanto tempo leva para desmontar um powertrain, uma mecânica?
quanto tempo leva para desmontar a parte elétrica? Quanto tempo eu levo para fazer uma funilaria num carro? Opa, a funilaria pode levar uma semana e pode levar 10 semanas. Então aqui nós temos um problema, que tem que ser medido de acordo com o tempo, né? Ou seja, eu vou cobrar 1 ou 10. Ali já tinha um tropeção, vamos dizer assim. Cara, a parte de acabamento, os materiais envolvidos. Então, eu comecei a medir isso pequenininho, depois quando aumentou, tenho agora 2 caras que preparam a carroceria. Então, aquele faz em 5 semanas, faz em 6. Por quê? Né? Então, eu consegui ao longo dos tempos ir medindo os times de cada etapa e compor um processo de restauração. Ô, Deni, mas e lá no começo, você não tinha experiência, o carro levou mais tempo que o previsto? Com certeza. E aí eu pegava o dinheiro que eu tinha guardado da rescisão, que é para você se restabelecer, e acabava cobrindo aquele buraco. Sim, porque se o carro fica tempo demais parado, você pega o orçamento e divide pelo tempo, você perde dinheiro. Um exemplo, se você tem um carro aí, sei lá, 10 mil reais, 10 meses é 1.000. Você tem 20 meses, né, você começa a aumentar. E aí, você não é um dinheiro líquido, você tem uma estrutura, você tem um funcionário, você tem comprar insumo e assim vai. Então, no começo, foi bem difícil, eu tomei esses tombos de tempo, mas eu não chegava para o cliente no final e falava, tem que aumentar tanto, não. Eu tinha essa postura de pegar o dinheiro que foi minha rescisão da General Motors por 17 anos, supri essa dificuldade e fui, vamos tomar mais cuidado, mais cuidado. E aí eu fui compondo. Hoje, aí já tem um cenário mais completo de tempo, por quê? Eu sei que uma Saveiro leva mais do que um Gol. Por quê? Porque tem caçamba, ela é toda chatinha. Então a etapa tal da Saveiro leva 10 semanas, do Gol leva 6. Então se você compor os módulos de cada subsistema, fala, eu tenho tempo de tanto. Entendeu? E aí a gente trabalha para isso. Forte para você conseguir atingir esse tempo. Atrasa um pouquinho, às vezes atrasa, mas aí o pagamento vai em paralelo com o tempo do carro e assim vai acontecendo. Sim. Então foi estudo autodidata. Agora, qual que é a área do carro, da restauração dele, que te traz mais desafio na hora de estimar e de cumprir? Qual que te traz mais imprevistos? Assim? A parte de funilaria, sem sombra de dúvida. A hora que você desmonta, às vezes o carro ele é bonito, mas ao desmontar, foi reformado 1, 2 vezes, tem muita coisa debaixo do carpete que você não vê. Sim. E aí você desmonta o carro, decapa o carro, aí vem o cenário completo. Tem dono que fica até chocado, fala, poxa, mas era tão bonito. Era bonito. Sim, mas não era colisão grave. Entendeu? Né? Não era tão bom. Os podres ficam escondidos nas partes baixas do carro. A água não para em cima, para embaixo. Sim. E aí é onde você vai ter o desafio de procurar a peça original de lataria, que é bem difícil, e fazer esse cálculo de tempo. Né? Então, assim, é um carro nota 3, é um carro nota 8. Então, esse é o tópico mais complicado de restauração de um carro. Funilaria. E agora, qual que foi o carro antigo que mais te levou ao limite, assim, nas habilidades em termos de, não só de composição de prazo, mas realmente habilidade manual de você, da sua equipe? Qual foi o mais complicado de todos? Para mim, cara, a gente fez uma Kombi. Uma Kombi? E a ideia era fazer um carro assim que não tivesse ruído de vento, que o ar-condicionado fosse muito eficiente, se tivesse uma suspensão melhor. Então, assim, como a gente não conhecia esse universo, queria fazer uma lateral totalmente lisa, sem nenhum tremidinho. Então, ali, Deni, quis colocar algumas coisas naquele carro, naquele conceito de carro, que era praticamente impossível. Que nem ruído de vento. Eu tenho amigos no mundo da Kombi, eu falei, cara, eu vou tirar o ruído de vento. Os caras falaram, você não vai tirar, Deni, não consegue. Então, essa Kombi, ela ficou um tempo maior até aqui, porque nessa parte do refino final dela, eu queria melhorar isso, melhorar aquilo. Eu não conhecia offset de roda, era para ter uma roda especial, o que fica bom na frente, fica bom na traseira, a mecânica. Então eu fazia e refazia, até ela chegar num ponto, que eu sei que o dono ficou muito satisfeito, que ele fala até hoje, mas eu, Deni, ainda falei, poxa, teve coisa ali que eu me frustrei, porque eu não consegui deixar o ponto que eu queria, comparado a um carro anos 90, né? Aliás, ela era 69. Mas foi um desafio bem grande, fazer uma Kombi meio que chocar e mais moderninha, silenciosa possível. Funcional, cara. Né? Exatamente. Entendi. Então foi a questão técnica, não só a questão da restauração. Não, exato. O carro não permitia que você avançasse mais do que aquilo, né? Nos outros carros do nosso dia a dia de trabalho, eu acho que não tem nada assim exponencial que me desafiou tanto. A gente está muito acostumado nisso aqui nessa praia, né? Então vai liso. Foi essa Kombi, né? Foi a Kombi.
Ô Deni, você usa em suas restaurações sempre materiais de alta qualidade, incluindo as fitas automotivas, as crepes da Adelbras, 765 amarela, 766 verde, né? Qual que é a importância de você utilizar produtos de excelência para você ter realmente um resultado de alto nível e perpetuar sua credibilidade no mercado? O produto de alto nível, de alta qualidade, ele aqui dentro é um dos pontos que a gente sempre coloca em pauta. É prioridade. Por quê? Um produto de alta qualidade, ele evita retrabalho, ele te dá um resultado técnico perfeito, ele deslancha o trabalho, né? Ele facilita o seu dia a dia. Então por isso que a gente usa componentes e materiais, insumos, no caso das fitas Adelbras, que nos garanta que o que a gente fez está feito, está executado, está garantido e vamos para o próximo passo. Né? Fitas que nem, por exemplo, que você coloca ao sol e não fica descolando, não fica. Sim. Ela tem características UV, a maleabilidade que uma tem, a outra mais, outra menos. Uma resistência boa contra solventes, entendeu? Aguenta 100 graus. Isso, né, no quesito preparação, pintura, primer, tinta, verniz, estufa, você fazer o mascaramento do carro, ele é primordial. Então você fica toda hora, tem que ir refazendo, ou de repente você aplica um primer, borrifa numa parte pintada, no caso de uma fita. Se ela tiver robustez, você vai garantir que aquele passo está bem feito, executado e vamos para frente. Sim. Então, esse ponto de utilizar materiais de nível alto é um conceito que a gente aplica, exercita e mantém. Maravilha. E uma coisa que é interessante, Deni, é que geralmente essas fitas, elas são utilizadas, lógico, para o processo de mascaramento, né, preparação para pintura. Agora, você faz diversos outros usos dela na oficina. Dá alguns exemplos. Com certeza. A fita, às vezes a gente pensa assim, né, no caso quando você relaciona uma oficina de funilaria e pintura, vamos dizer assim, você pensa nesse lado de mascaramento e só. Então nós temos aqui dois ambientes, a funilaria e pintura e uma parte onde faz toda a montagem. A gente usa em diversos pontos. Você não quer correr o risco de bater uma chave no canto do paralama, uma peça. Passa uma demão ou duas de fita. Você vai colocar uma peça que de repente ela vai entrar muito próximo e ela pode querer tocar numa parte pintada e acabada. Passa uma fita ali, ela vai receber o ataque. Você quer, por exemplo, vai polir o carro, né? Não pode pegar a boina nas borrachas. Passa a fita no carro, né? Naquela parte, protege. Você pode usar ela para N aplicações de proteção. Eu quero fixar sei lá, vou fazer uma moldurinha, coloca a fita ali para fixar e você poder riscar um papel, algo do tipo. Então você pode usar ela em diversos pontos para proteger, para você não acessar a área que você, ou melhor, não atingir uma área que você fala, não é para mexer ali, não é para fazer aqui. Eu preciso tampar algum buraco do motor, né? Nós estamos com o motor semi-montado, tá faltando uma peça, vamos tampar o buraco, cai alguma coisa dentro do motor e aí? Então Sim. Você tampa ali os orifícios do motor para não entrar nada. Então, as aplicações de proteção, elas são infinitas, na verdade, infinitas. Sim, é um uso bastante criativo e muito funcional. Muito criativo. Né? A criatividade, uma fita, ela vai resolver, assim, você fala, poxa, eu poderia ter colocado uma fita ali. Com certeza é ela. Exatamente. Simples, objetiva. E no ano passado a gente lançou o papel de mascaramento automotivo Adelbras. Foi um produto que você, inclusive, testou bastante, aprovou e hoje você utiliza aí nos seus processos de preparação e pintura, né? E eu queria te perguntar, Deni, que qualidades que esse produto oferece, que diferenciais que ele traz em relação ao papel craft que a galera, o mercado acaba utilizando, né? Esse papel de mascaramento. Bom, a hora que esse papel comum que existe, tem um risco dele atravessar um verniz, por exemplo. Se ele tiver em contato com uma área já envernizada e ele atravessar, ele vai colar, vai marcar, vai estragar o que está embaixo. Atravessar se diz uma permeação química, né? Exato. Ele acaba sendo permeado e... Exato. Esse papel, ele não deixa isso acontecer. Isso é uma das características melhores que ele tem. Ele é resistente, ele é durável e você consegue utilizar ele com essa característica e essa confiança em que ele não vai deixar passar. Então ele tem essa... isso é um problema desse lance de ser impermeável, esse lance dos papéis mais comuns, não tem quem não trabalha na oficina de funilaria e pintura e que nunca sofreu uma dessa. Ele atravessar e marcar um lugar onde não era para marcar. Então ele vem e ele resolve. Então a gente ajudou a desenvolver, a gente usa ainda e a gente recomenda que ele faz o devido papel. Espetacular. Agora, Deni, queria te perguntar um pouquinho sobre a cultura e o ambiente de trabalho da empresa mesmo, da By Deni, né? Porque você fez todo esse trabalho muito você sozinho, criou todo esse legado
a empresa foi crescendo, você criou uma equipe, você tem hoje um monte de funcionários atuando em diversas áreas, diversos setores. Desmontagem, funilaria, preparação, pintura, mecânica, que pode ser subdividida em diversas partes, acabamentos, né? Como é que você conseguiu formar essa cultura dentro de cada um dos seus funcionários para que eles representassem todos esses valores que você construiu ao longo dos anos, né? Porque a gente sabe que essa área é bastante desafiadora em termos de mão de obra, tem muita gente que tem muitos vícios, né? Como é que você faz para moldar essas pessoas? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a restauração de um carro, ela é um artesanato, como você falou agora há pouco. E artesanato é feito por mãos humanas, ponto. É um tipo de um trabalho que nunca vai ter uma máquina que vai colocar um carro velho de um lado e ser novo do outro. A indústria hoje, né, as tecnologias, os robôs, eles fazem um trabalho muito mecânico, produção e vai embora. Na restauração não, você tem que ter sensibilidade, tem que ter tato. E então assim, para mim, cada um que faz um trabalho aqui dentro, eu procuro valorizar muito, procuro tentar fazer um ambiente de trabalho legal, procuro fazer com que ele goste de trabalhar na Baidene Studio, né? Tem alguns que trabalham aqui e gostam de carros, outros não, porém eles têm que gostar de trabalhar na empresa, né? Então a gente cuida o ambiente, o uniforme deles, a gente acaba remunerando de uma forma que a gente consegue fazer algo a mais do que o mercado normalmente paga por aí. Isso é uma série de fatores que eu, Denis, sempre fui muito preocupado com eles, né? A gente tem algumas coisas, como por exemplo, tem uma festinha de aniversário no final do mês. Então a gente faz alguns cuidados para aqueles que têm o discernimento de entender que a empresa proporciona algo legal para ele, e aliado a um ganha-pão que leva para casa, eu acho que ele vai querer e vai gostar de trabalhar aqui na Baidene. O desafio de encontrar profissionais é um tipo de trabalho difícil, porque eu não posso ter um funileiro, eu tenho que ter um funileiro artesão. Ele monta ali, ele analisa, deixa eu ver como é que tá legal, não tá. A autocrítica é grande. Entendeu? Né? Então as pessoas têm que, não pode ser uma pintura, chegou lá, aplicou, vira as costas. Não, pera lá, como é que foi, como é que tá, o alaranjadinho ficou legal. O controle de qualidade, né? Ele tem que fazer e já trazer um resultado. Ele tem que ser um cara crítico, um cara que trabalhe de uma forma assim, né, bastante dedicada e coisa do tipo. Então, esse profissional, ele existe. O que tem que acontecer é o encontro entre a empresa e esse cara que dê valor à empresa, que queira trabalhar ali, enfim, que ele entenda que aquilo para ele é proveitoso para ele, para a família dele. Não, o cara não acontece só aqui dentro do portão, para fora também ele tem uma vida. Então é isso, um bom profissional, ele é um cara altamente técnico do que ele faz e um cara boa gente. Né? Ele é um cara de boa, ele é um cara que você consegue lidar, consegue conversar, isso aqui não está muito legal. Ele mesmo fala, pô, ali vou melhorar. Então, isso para mim que é um cara profissional, com esses dois pontos. E eu procuro, né, buscar essas pessoas. Indaiatuba é pequeno, não preciso contratar ninguém daqui. Das vezes que eu precisei contratar, veio gente de fora. E acaba acontecendo toda uma sinergia em volta do que eu idealizei, do que eu cultivo dia a dia. Eu acho que é por isso que tem pessoas que trabalham com a gente aqui, faz o melhor, faz legal. Tenho um orgulho do meu time enorme, que nem eu disse, 100 pessoas na restauração, um carro não acontece. Eu sozinho aqui, né, não faço o show acontecer. Então, o time hoje é muito bom, muito equilibrado, muito competente. E é nessas linhas desses tópicos que eu falei que eu ataco, que eu desenvolvi e que eu avanço e assim a gente vai caminhando. Sensacional. Deni, qual que é a importância da família na operação da Baidene? Total. Bom, primeiro que aqui na Baidene trabalha eu no pátio, né, nos carros, que é a minha grande paixão. Não tenho aptidão com grana, com papel, essas coisas. E a Marli, esposa, né, de alguma coisa em torno de uns 7, 8 anos para cá, ela faz a gestão da parte burocrática. Então ela cuida desse lado dos meninos, ela cuida... Meninos são nossos funcionários, né? Eu falo assim para eles, tem o lado dos clientes, receber, pagar, tem material, tem fornecedor, tem transporte, tem uma série de coisas. Então ela faz esse lado, digamos, escritório, e eu faço essa parte técnica, chão, né? Tem uma pessoa que é um supervisor, né, que trabalha comigo na funilaria e pintura, que é o mais antigo, 10 anos já comigo. Até para mim é um cara como se fosse da família. Então assim, esse lado família, desde que todo mundo olhe para o mesmo lado, ele reforça bastante. Eu acho muito legal. E família no geral, né, que nem eu falei, as pessoas têm vida do portão para fora, né? Se ele tiver uma base de família, algo que a família colocou ele na certa posição, o resto vai fluir. Então a Baidene tem administração de 2 pessoas, né, da família. E todos que trabalham aqui também têm o seu, essa palavrinha aí mágica aí, também sempre no seu cantinho ali
os pensamentos. Agora, Denis, para encerrar, deixando o crachá, falando de você, qual que é aquele carro antigo que faz o seu coração bater mais forte, que faz você ter aquela quedinha adicional? Gol GTI. Gol GTI. Agora fala um ano, cor, dá mais detalhes. Cara, eu gosto muito do Gol GTI 1993 amarelo Sunny. Ele, para mim, é o mais bonito de todos que saiu. Cada GTI tem uma marca no tempo, né? O azul Mônaco é o primeiro Gol GTI, sim, é o precursor, show de bola. O preto é o último, poucas unidades fabricadas. O cinza Spectros é o meu GTI, que eu tenho há muito tempo e gosto desse carro. Mas se você puder falar dele, fale um carro, um ano e uma cor. Gol GTI, amarelo Sunny, 93. Sensacional.